forfeiture. E assim, acho que a velha oposição do Apolo e Dionísio, cara, essa coisa do solo de guitarra e agora já freestyle, né? Agora é nunca mais. Cláudio Vigo e Carlos Pontual conversam sobre música e sobre tudo mais. Hoje, o massacre da guitarra elétrica. Então, cara, a guitarra. Guitarra elétrica que foi o sonho e a revolução dos costumes durante, 40 anos aí. A guitarra era um instrumento comum, né? Você tinha no jazz, você tinha, vamos dizer, uma predominância muito mais dos instrumentos de sopro e a guitarra... É uma questão tecnológica, cara. A guitarra era um instrumento acústico que, assim, poderia ser solista só uma guitarra sozinha, mas meter uma bateria, um trombone, bicho, a guitarra desaparece e fica aqueles caras tipo Fred Green, do Count Basie, aquela... Agora, se você tira a guitarra, você faz falta. Mas precisa... Não, mas mesmo quando você tinha os caras depois com a elétrica... Não, mas aí teve o Charlie Christian chegou voando porque ele já tinha tecnologia para usar um amplificador que podia a guitarra competir com a bateria. Você vai entender aonde eu quero chegar. Mesmo você tendo o Wes Montgomery, não tinha a relevância que foi ter depois, quando você coloca os Guitar Heroes, né? Você entrar com Eric Clapton, Jimi Hendrix, os caras que viraram o mundo de cabeça para baixo. E a guitarra passou a ter uma predominância, vamos dizer, nas bandas e no rock and roll, principalmente, que era uma coisa absurda. Então você tinha não só inúmeras bandas que giravam em torno dos guitarristas. Por exemplo, eu tinha um amigo, quando você chegava na casa do cara e ele tinha 10 discos para te mostrar, ele pegava, colocava os discos e ele ia mostrando só os solos de guitarra, por exemplo. Era o que interessava, era o que dava o molho do negócio. O resto era o resto. O negócio era a guitarra. Então, essa coisa do solo de guitarra, o solo quilométrico, né, de guitarra, que era comentada, essa música tem um solo de guitarra de 20 minutos, e todo mundo adorava aquilo, e tinha um carisma todo especial. E depois, mais tarde, um pouco, nos anos 80, 90, as músicas eram muito baseadas em cima da guitarra, né? Você tinha teclado, tal, não sei o quê, mas ainda tinha uma importância muito grande. Depois, atualmente, tirando a turma que continua em cima dos fritadores lá, dos satrianes da vida e dos filhotes deles, eu não sei, aí que você vai me corrigir, que você tá no meio da história, tá vivendo disso e tal. Cara, eu sinto menos protagonismo nesse sentido. Olha, teve uma mudança aí, assim, a Gibson que estava para falir, cara, a pandemia trouxe a guitarra de volta, cara. A guitarra tá vendendo pra caralho, um monte de gente comprou guitarra, a molecada tá tocando muita guitarra direto, tá cheio de guitarrista no mundo. O que aconteceu é uma diminuição da importância da música na cultura, na minha opinião. A música é menos importante enquanto valor em si, tipo a música pela música. Agora, a música continua em todo lugar, claro, cada vez mais, mas é uma coisa associada. E assim, essa figura do virtuoso de laboratório, na pandemia, cara, cresceu exponencialmente. Mas procura aí notícias, realmente voltou a se vender muita guitarra pelo mundo na pandemia. Essa juventude, cara, o acesso à informação, eu me lembro que nos anos 90, eu tinha uma aula com um guitarrista de jazz, bom pra caralho, infelizmente já falecido, Alexandre Carvalho, cara de Berkeley. Assim, o material que ele passava é porque ele foi lá buscar. Ele estudou lá e aí ele formou um monte de gente da minha geração, um monte de guitarrista teve aula com ele, assim, muita gente boa e tal. Mas assim, ainda era o esquema como era no Império, tempo do Império. Vinha um cara, sabe, de repente
Vinha um maestro que ia formar uma geração de músicos. Uma pessoa. Hoje em dia, tudo que você quiser está à disposição de 2, 3 cliques. Mas o que acontece? Você tem, tecnicamente, guitarristas hoje em dia, cara, um nível assim de física quântica. Tipo, os caras tocam muito, sabem tudo. Agora, falta aquela vivência da rua, a vivência de baile. É uma coisa geracional, assim, de, pô, na hora a gente vê. Aquela coisa safa, assim, de, pô, o cara não sabe a música, mas ali no baile, pega ali, pô, peraí, na segunda parte ele já na segunda vez que toca a música ele já pegou na primeira, errou ali, na segunda. Essa galera é uma coisa muito dever de casa, tecnicamente absurda, mas, assim, eu acho que a guitarra, pô, e chegou também, hoje em dia, um barateamento. De 5 anos para cá, você consegue comprar uns pedais de guitarra chineses e uns simuladores de amplificador 5 vezes mais barato. Você compra um pedal de guitarra pequenininho, bom, cara, R$300, R$200, enquanto que das marcas mais estabelecidas, mais famosas, 800, 1.000. Então, barateou muito o acesso a equipamento. Uma coisa como aconteceu com as plataformas de áudio, de home studio, todo mundo tem home studio, que aconteceu de 10 anos para cá. Agora, equipamento, cara, putz, antigamente, para você tirar um puta som de guitarra, você precisava comprar um amp valvulado caro, e, pô, hoje em dia, com um simulador, o negócio imita, bicho, já bota um som. Pô, me lembro outro dia, um desses virtuosos aí de internet, youtuber, famoso. A notícia é assim, a primeira vez que ele se apresenta para uma plateia presencial na vida dele. E o cara já era muito doido isso, né? Muito louco. E o cara já é uma celebridade. Moleque, acho que não tem nem 25. Mas celebridade mundial, assim, pelo menos nesse meio da guitarra, assim, o cara nunca tinha tocado para uma plateia. Então, aí tem o vídeo assim do cara tocando assim, tipo, sentado, olhando pro chão, assim, morrendo de vergonha. É outro mundo, cara. Os anos 70 é o auge do solo de guitarra, e, pô, foda-se, pula a parte vocal, espera a hora do solo e tal. E aí os anos 80 deram uma enxugada, outro tipo de construção de linguagem. Você vê um cara que nem Lulu Santos, por exemplo. Grande guitarrista, grande compositor, tal, do pop e tal. O cara veio do progressivo, de milhões de notas, mas foi caminhando em direção a uma coisa mais enxuta, da canção e tal. Quando o cara vai tocar guitarra, o cara toca pra caralho, mas não é aquela coisa de 2 minutos só de guitarra. Diz ali o que tem a dizer e volta para a canção, uma coisa mais enxuta. No século XX, era mais fácil, de 10 em 10 anos, você definir. Hoje em dia, você vê um filme dos anos 40, você vê o tipo de carro, o tipo de... as roupas, o carro... Você já... Dá para diferenciar 40 e 50 um pouco mais, mas dá para diferenciar. E continua assim, 50, 60. 60 se divide em 2 partes, né? E não só a música, como a identidade visual. Eu digo, tipo, o espírito daquela época, né? Agora, porra, foi chegando nos anos 90, ainda tem a galera, anos 80, cabelinho curto, os arranjos enxutos, e aí anos 90 volta o grunge, cabelo grande, os arranjos mais soltos, as formas mais... Cara, chegou nos 2000, começou isso de tudo ao mesmo tempo agora. Se você vê uma coisa dos anos 2000, até consegue um pouco, né, se identificar, assim, até um resto de anos 90 ali, assim, mas, de 2000, aí 2010 e agora, então, é tudo ao mesmo tempo, cara. Você tem, ao mesmo tempo, aquela banda que eu esqueci o nome, que o cara canta igual ao Robert Plant. Parece que os caras estão nos anos 70. Eu acho muito fake, né? É aquela coisa assim, que hoje em dia, cara, eu gosto tanto quando aparece uma coisa original, porque essa coisa de você ter tanto acesso a tudo e retro-influência, tudo se influenciando e tal, acaba que quando você tem Vou te fazer outra pergunta, olha só. A coisa darwinista, assim, Lemuri só tem na Tanzânia, porque é uma ilha. Na Tanzânia não, em Madagascar. Porque é uma coisa isolada. Você vai na Terra do Fogo, lá só tem aqueles pássaros de pé azul. E... Na música também, a coisa da originalidade precisa... Não, mas eu vou justamente fazer essa pergunta. Essa distinção de décadas
se você pegar nós, né, a gente tem, já comentando isso aqui, a gente tem 10 anos de diferença, mas é mais ou menos a mesma coisa, parece. A gente consegue compreender o mesmo contexto. Para a gente consegue identificar isso muito rapidamente, né? Porque nós temos um As tipo referências, de cultura... né? Isso parece com aquilo. Isso aqui parece com aquilo. A gente olha, consegue identificar direitinho. Não, isso é anos 20, isso aqui é anos 30, isso aqui é um pouco antes, isso aqui... Num filme, então, rapidamente você entra no... O cara dá uma referência... passa um carro... E aí pegou... Rabo de peixe. Isso. Agora, nós estamos ficando velhos, né, camarada? Se você pegar, por exemplo, a galera que anda com meu filho, os caras têm uma diferença que eles acham fodida entre 2000 e pouco e 2010, e 2015, 2000, sei lá o quê. Eles têm referências. Sim, com certeza eles pegam sutileza que a gente não pega. Às vezes são coisas que a gente nem soube que aconteceram, entendeu? Uhum. Mas os caras sabem. Não, isso era época de não sei o quê. Mas hoje em dia as coisas são mais difusas também. Claro que tem isso também, mas tem uma coisa mais tudo ao mesmo tempo que é mais difícil, cara. Assim, você vê a timbragem de bateria que virou referência, você vê, sei lá, The Weeknd. The Weeknd é mais anos 80 que os anos 80, cara. Os sons de sintetizador, som de bateria eletrônica 808, aquela coisa assim. Os caras são mais anos 80 que os caras de 82. Isso é uma discussão enorme que eu tenho aqui em casa, né? A gente fica ouvindo som e meu filho era guitarrista também. Ele tinha uma banda tal, e tocava guitarra, mas não era guitarrista de solo, assim, não. Ele gostava de fazer muito efeito, né? Assim, era o tipo de som dele. E de uma hora para outra o cara largou a guitarra, abandonou completamente e virou... Não é bem DJ, mas ele entrou numa de sampler, fazia música eletrônica e atualmente caiu para dentro do hip hop. O cara estão com selo de hip hop e anda com o pessoal do morro aí e tal, fazendo hip hop. Hoje em dia eu acho que o papel do hip hop, quer dizer, hoje em dia já chegou a uma coisa muito mainstream demais, assim. É bastante. Lá fora é dominante. É o top já faz um tempão. Mas, assim, culturalmente, o hip hop hoje em dia é muito mais relevante que o rock, né, cara? Não é de hoje. Sim. E de papel nas comunidades, de relevância cultural de ser a voz das pessoas, assim, muito mais do que o rock. Muito mais. Não, muito mais. E eu vou te dizer mais outra. Por exemplo, eu tive logo quando começou esse negócio de Facebook, né? E tinha muita gente que tinha aquele papo que você levava com muita gente, né? Assim, que você não conhecia e aparecia e entrava naquele inbox e você ficava conversando. Aí uma vez uma menina com o mesmo sobrenome que o meu, de Cuba, de Santiago de Cuba, que era Vigo também e tal, e entrou em conversa. E a gente começou a conversar bastante até. Esse negócio, eu fiquei muito curioso, né? Sobre que tipo de vida que eles tinham lá. Questão da internet, que na época era meio difícil lá, né? Não sei o quê. Ficamos conversando, e ela muito curiosa aqui também das coisas do Brasil. E aí, cara, ela me mandou umas coisas assim, tipo, que ela ouvia lá, que o pessoal ouvia, era hip hop. Eu crente que ia vir aquele Latin jazz, sei lá, ou então aquela coisa bicho, que eu ouvia, não tinha nada a ver. Eles pegam o rádio FM lá, cara. Aí eu fui há pouco tempo agora eu fui para Colômbia e aí também fiquei achando que eu ia ficar ouvindo cúmbia, salsa, não sei o que lá no meio da rua. Não, eu só ouvia a garotada fazendo hip hop. Na Argentina, idem. Então são lugares que assim, não tem nada a ver, inclusive, com a cultura. Na Colômbia, sim, né? E em Cuba tem negro bastante, mas. Os sotaques tem umas ondas, espanhol para hip hop eu acho do caralho. Acho que os caras fazem. E é uma coisa que. É legal pra caralho. Disseminado pelo mundo inteiro. E aí é a questão mesmo. Rock virou coisa de tiozão, de velho, entendeu? Você vai nos shows de rock sobre cabeça branca. Talvez até o papel do rock tenha sido inflado artificialmente pelos jornalistas brancos que são fãs de rock. Não sei, cara. A guitarra, de alguma forma, ainda continua... Não, olha só. Agora, tem uma série de guitarristas eu acho que tem uma coisa caminharam assim... meio paralelo a isso. Aqueles guitarristas, por exemplo, de jazz mesmo, tipo SM, né? Daquela galera da SM. Terje Hipnall,
Essa turma que, pô, não tinha escala, não tinha esse tipo de coisa tradicional. Eram guitarristas diferentes. O Bill Frisell também, outro. Pô, Frisell é cria de Berkeley, cara. Mas é um cara que toca diferente pra caramba. Pra caralho, pra caralho. Eu já vi ele tocando ao vivo de pertinho, assim, o cara é todo esquisito, ele toca muito diferente. É muito original, assim. Pô, o cara tem uma ilha na cabeça dele, assim, de uma originalidade, mas eu tendo a sempre... Essas questões culturais, eu acho que elas estão... Sabe, o que é mais proeminente, eu acho que tem o que está por fora, o que está chegando. Eu acho que sempre a gente misturando... Vendo onde está a tecnologia, onde está... Se mistura com a economia. Por exemplo, música ao vivo. A importância de você ter uma casa pequena com um pezinho basiquinho que possa ter um trio ou um quarteto fazendo um som ao vivo lá. Sim, tem que ter um equipamento barato, uma coisa... E as pessoas valorizarem isso. Agora, pô, para um dono de casa noturna, é muito mais jogo para o cara botar um DJ, cara, do que... Pô, bateria, aí passar som, aí 5 músicos, cada um com a namorada, convite. O cara tá nem aí pra música que tá acontecendo ali. Ele quer vender cerveja? Bota um DJ ali. Mas aí depende do lugar. Por exemplo, você Depende circula no sul dos Estados Unidos, todo boteco que tem um trio com um cara ou uma mulher tocando head house, entendeu? E solando. Bicho, mas aí você vê o preço em relação ao salário mínimo, o preço de você montar um PA e você ter um PA basiquinho funcionando, básico. Qualquer boteco tem um PAzinho direitinho, entendeu? Aqui é caro. A tecnologia ainda é tratada, tecnologia, assim, música em geral, ainda é tratado como um produto supérfluo aqui no Brasil, cara. Não é uma coisa... Pô, a indústria cultural, o retorno de economia é muito maior, cara, um investimento muito maior, a taxa de retorno. Se você abrir uma empresa de carro, uma fábrica automobilística, pô, capital inicial é uma coisa absurda. Agora, você montar uma escolinha de música, que também dá para fazer umas peças de teatro, dá para fazer um showzinho, tipo, bicho. Por exemplo, agora eu vou fazer outra pergunta também. Anos 80, Rio de Janeiro, você tinha Parque da Catacumba, de graça, você tinha o Jazz Mania, você tinha o Mistura Fina, você tinha a Sala Funarte, Circo Voador. Você tinha em Niterói, você tinha o Circo Voador. Estou falando para tocar música instrumental brasileira, não estou falando de rock, não. Música instrumental brasileira. Nossa, o que era música instrumental brasileira? Da Catacumba. A Cama de Gato. Para quem não sabe, vamos explicar para o nosso ouvinte que não conhece. Parque da Catacumba, procure. Vamos explicar para o ouvinte que não conhece. Parque da Catacumba é um parque em frente à lagoa, lugar muito bonito. Tem um morro verde, Mata Atlântica e tal. E que nos anos 80 tinha todo domingo de tarde, de graça, patrocinado pela prefeitura, tinha show instrumental, show de jazz. Eu vi o Stanley Jordan, teve o Sonny Rollins, vi muita coisa lá. E era incrível, cara. Você ia depois da praia lá de graça. Que hora que era o show? E você tinha uma cena, né? 4 horas da tarde? Que horas que era o show? Isso aí. E você tinha uma cena local, que era o Vitor Biglione, você tinha Léo Ganderman, você tinha justamente isso, Cama de Gato, Rick Pantoja, Marcos Ariel, e esses caras tocavam toda semana em algum lugar, você achava esses caras. E eles viveram disso muito bem, durante os discos vendiam. Por que isso tudo sumiu de uma hora para outra? Bicho. Agora, você vê assim, eu me lembro, eu acho que é o Heraldo do Monte contando, se não me engano, que ele falou isso, não tenho certeza, mas como era a rádio antes do golpe militar, não, essa separação entre canção e música instrumental não era uma questão tanto, sabe? Você podia, no mesmo programa de rádio, você ouvir um bolero cantado, aí depois vinha um chorinho instrumental, depois vinha um samba-canção cantado, aí de repente, sabe, era uma coisa, não tinha tanto essa separação.
antes do jabá, né? Uma coisa mais pura, assim, de o cara botar as músicas que ele gosta, o que o ouvinte pediu. Essa coisa da separação da música cantada e instrumental, eu não compro muito ela. Apesar de hoje em dia isso está totalmente estabelecido, não só no Brasil, né? Mas eu não acho isso muito natural, sabe? Para você se prestar atenção, o ouvinte médio, assim, uma pessoa... Não, qualquer pessoa, assim, é mais fácil você prestar atenção numa pessoa cantando do que uma pessoa tocando um instrumento. Tem uma coisa da voz, tem uma coisa de identificação, eu não sei. Mas eu sempre achei... Eu nunca comprei muito essa diferença, sabe? Eu acho que a guitarra, assim como você teve a morte de vários outros instrumentos que foram muito importantes, a guitarra, eu acho que ela tem um momento que ela vai continuar como um instrumento importante, nós vamos ter grandes guitarristas, assim como nós vamos ter grandes saxofonistas ainda, e gente que imagina o som como uma coisa mental, o som como algo que você concebe no cérebro e não necessariamente com as mãos. E acho, inclusive, também que o imaginário de muitos dos solos de guitarra vieram dos solos de saxofone do bebop. Se você for ver claramente, assim, por exemplo, Donny Allman, os solos dele, ele mesmo dizia que eram muito em cima, por exemplo, do John Coltrane. Tudo que ele fazia, aqueles improvisos, aquelas coisas todas, eram muito em cima disso. Mas tem a coisa do Paganini também, né? A coisa do Paganini também, do violino, tem esse lado também, do virtuoso possuído, né? Tem essa... Sim. Mas eu acho que a guitarra também, ela tem uma coisa, que ainda é um instrumento muito eficiente, cara. É um instrumento que você consegue facilmente carregar, ele é leve, e hoje em dia o equipamento barateou pra caralho. O teclado, ele tem uma... Assim, o piano já teve, né? Há 100 anos, o piano era o cara, né? A indústria vivia de vender partitura, a indústria musical, né? Uma coisa que voltou a ser bem forte, bastante, os catálogos, né? Assim, aí o piano perdeu o papel por ser também um instrumento muito pesado, caro. O violão tem a vantagem de você poder levar para lá e para cá. A guitarra, você precisa de uma eletricidade e tal, mas tem uma coisa de tal negócio encostado, sabe? A guitarra no peito. Tem uma coisa deficiente, assim, ainda, que acho que... Agora, quanto à aura da cultura, a aura de importância, assim, não sei se vai voltar, acho que não, mas de novo, como eu falei antes, eu acho que mais do que a guitarra, acho que é o papel da música diminuiu, assim, a importância cultural da música. A guitarra também, mas dentro de um conjunto maior que é a música. Sabe, hoje em dia, você vê qualquer show grande que enche estádio, tem que ter show de luz, cara. Tem que ter show de luz, tem que ter efeito especial, fogo de artifício, daqui a pouco vai ter que ter choque elétrico, aguinha, cheiro, tudo. A música só, para a maioria das pessoas hoje em dia, não basta. Agora é nunca mais. Cláudio Vigo e Carlos Pontual conversam sobre música e sobre tudo mais.